Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Um método simples e eficaz para se afastar da negatividade e adotar uma postura positiva. Parte 3. Competência consciente. Capítulo 5. O silêncio e a linguagem da reclamação. Quem usa a expressão fácil como tirar doce de uma criança, nunca tentou tirar um doce de uma criança. Autor desconhecido. O estágio de competência consciente é de hipersensibilidade. Você começa a ter consciência de tudo o que está dizendo. Muda sua pulseira, aliança o relógio de posição com bem menos frequência, pois toma cuidado com suas palavras. Emprega termos mais positivos, porque começou a pensar no que vai dizer antes de abrir a boca. A ferramenta que você usa para se monitorar deixou de ser um indicador de quanto você reclama e passou a ser um filtro pelo qual suas palavras passam antes de serem proferidas. Uma família que tinha aceitado o desafio sem reclamações relatou que, durante a fase da competência consciente, seus membros ficavam sentados à mesa do jantar sem ter muito o que dizer. Havia períodos de prolongado silêncio, e essa atitude é típica de uma pessoa ou família que está nesse estágio do processo de se tornar livre de queixas e resmungos. Você começa a colocar em prática o velho conselho da sua mãe. Se não consegue dizer alguma coisa boa, é melhor não abrir a boca. No estágio de competência consciente, uma das melhores coisas que se pode fazer é respirar fundo em vez de falar algo que possa gerar arrependimentos. Reclamar é um hábito e parar um momento para respirar dá uma chance de selecionar suas palavras mais cuidadosamente. O silêncio nos dá oportunidade de expressar nosso lado mais elevado, em lugar de nosso lado mais humano. É uma ponte para o infinito e, ainda assim, é algo que causa incômodo a muita gente. Lembro-me de estar na nossa casa na beira do lago, na adolescência, e remar até uma ilhota a uns 1.500 metros de distância para acampar sozinho. O silêncio me dava a chance de restabelecer o contato comigo mesmo. Certa vez, enquanto eu partia para um desses acampamentos, ouvi meu pai gritando da margem: "Will, sim senhor, aonde você está indo?" "Vou acampar em Coutts Island." "Sozinho?" "Sim senhor." Depois de um momento de pausa, ele perguntou: "Quer uma televisão a bateria para levar com você?" "Não, senhor. Muito obrigado." "Um aparelho de rádio?" "Não, obrigado." Vou sempre me lembrar da forma como meu pai sacudiu os ombros, virou-se e voltou para casa. Amo meu pai, mas ele não é exatamente partidário do silêncio. Chega a dormir com um aparelho de TV gigante ligado no volume máximo aos pés da cama. Se você é uma pessoa que gosta de rezar, a competência consciente é uma boa época para aprofundar suas orações. Você chegou a um ponto em que não deseja mais mudar sua ferramenta de monitoramento de posição e pode ser que queira fazer uma breve oração antes de falar. Peça orientação para que as palavras que saiam de sua boca sejam construtivas e não destrutivas. E, se não tiver nada a dizer, permaneça em silêncio. Na época em que eu vendia publicidade em estações de rádio, trabalhei com um homem que quase não falava. Depois de conhecê-lo melhor, perguntei por que agia dessa forma. Ele respondeu: "Assim as pessoas acham que sou mais esperto do que realmente sou. Se você não disser nada, pelo menos pode levar o crédito de ser esperto." Quando tagarelamos, não parecemos inteligentes. Damos a impressão de não estarmos confortáveis na nossa pele a ponto de ficar em silêncio, nem mesmo por um momento. Uma das maneiras de saber que encontramos uma pessoa realmente especial é o tempo que podemos ficar com ela sem precisar dizer nada. Jogar conversa fora não melhora o convívio com as pessoas. Na verdade, torna nosso tempo com elas menos precioso. Falar demais transmite a mensagem de que você não se sente confortável consigo mesmo. O silêncio permite que você reflita e escolha cuidadosamente suas palavras. Oferece condições para falar das coisas em que deseja usar sua energia criativa, em vez de deixar que o desconforto provoque uma torrente de lamentações. Mencionei antes que as palavras usadas para reclamar costumam ser as mesmas que usamos sem intenção de nos queixarmos. É a intenção, a energia usada por trás delas,
que determinará se você está reclamando ou não. Preste atenção na frequência com que você costuma repetir as seguintes expressões: tinha que ser assim, ou não podia ser de outro jeito. Que sorte a minha! Isso sempre acontece comigo. Quando algo de errado acontece e você exclama, tinha que ser assim, está emitindo a mensagem de que está propenso a coisas ruins. O universo ouve e manda mais. Consigo me lembrar da primeira vez que decidi observar cuidadosamente tudo aquilo que eu dizia, sabendo que as palavras eram reflexo de meus pensamentos e que os pensamentos criam a realidade. Estava dirigindo a caminhonete de minha mulher, um veículo com 20 anos de estrada, para transportar algumas coisas que eu tinha guardado no armazém. A velha F-150 de Gale tinha uma vasta quilometragem percorrida com o motor original e fazia 7,5 km por litro de óleo de motor. Tínhamos que colocar óleo constantemente, por isso mantínhamos algumas latas na parte de trás do carro para utilizar sempre que necessário. Antes de partir nessa viagem de mais de 160 quilômetros, certifiquei-me de que o compartimento de óleo estava cheio e convidei meu cão Gibson a entrar na cabine e me fazer companhia. Levei várias horas para realizar o percurso entre nossa casa, em Anor, na Carolina do Sul, até o armazém, em Manning, onde carreguei a caminhonete. Na volta, decidi pegar um atalho e seguir na direção de Granlyville. Já tinha morado em Maine e conhecia bem o caminho para lá. Na verdade, nos fins de semana, eu costumava ir de bicicleta até Granlyville e voltar, só pelo exercício. São uns 21 quilômetros com pouco tráfego. Quando o sol começou a se pôr, a luz vermelha de alerta do motor se acendeu. Minha reação habitual seria dizer, essa não, estou numa encrenca. Mas eu me virei para Gibson e disse, tudo vai dar certo. Por dentro, achei que estava ficando um pouco maluco. Como disse, conheço esse trecho muito bem. Em 21 quilômetros, não há mais do que uma dúzia de casas e eu não estava com meu celular. A caminhonete estalava e tossia, mas foi em frente por mais 1 quilômetro antes que o motor morresse. Tudo vai dar certo, eu disse, tentando fazer as palavras soarem como se eu realmente acreditasse nelas. A caminhonete começou a perder velocidade e finalmente parou bem na porta de uma das poucas casas daquele trecho da estrada. Claro que tinha que ser assim, exclamei, celebrando o momento e ainda impressionado com a minha sorte. Talvez haja gente em casa e pode ser que me deixem usar o telefone, pensei. Vou chamar Gale e ela virá me pegar. Então me lembrei do veículo carregado com meus pertences. Preferia poder dirigir de volta para casa esta noite, sem ter que deixar minhas coisas na beira da estrada. Não sei se isso vai funcionar, mas prefiro acreditar que vai dar certo. Não esqueçam que essa não costumava ser a minha forma habitual de lidar com acontecimentos como esse. No passado, muito provavelmente eu teria saído do veículo e feito coisas muito úteis, como xingar e chutar os pneus. Em vez disso, fechei os olhos e mentalizei Gibson e eu chegando em casa. Absorvi intensamente aquela imagem antes de caminhar até a porta da casa e tocar a campainha. Quando ouvi o movimento de pessoas dentro da casa, disse novamente, tinha que ser assim. Um homem abriu a porta e se apresentou. Depois que expliquei que minha caminhonete tinha quebrado e perguntei se poderia usar o telefone, ele forçou a vista na escuridão, tentando ver onde o veículo estava estacionado e perguntou, que tipo de caminhonete você está dirigindo? Ford. Ele sorriu e disse, sou gerente de serviços de uma revenda de utilitários da Ford. Deixa eu pegar a caixa de ferramentas e dar uma olhada. Só podia ser assim, exclamei enquanto ele buscava as ferramentas. Estava dando certo. Segurei uma lanterna enquanto meu mais novo amigo trabalhava sob o capô por uns 15 minutos. Finalmente, virou-se e falou, há alguma coisa errada com o sistema de combustível. Você precisa de uma pequena peça que custa $1 ou $2, mas que eu não tenho aqui em casa. É um problema de tubulação, mais do que um problema mecânico. Tudo bem, respondi. Talvez eu possa usar o seu telefone, então? Bem, prosseguiu ele, você tem um problema de tubulação, e meu pai, que mora em Kentucky e está aqui em casa fazendo a visita, é bombeiro. Vou chamá-lo. Esfreguei as dobrinhas do pescoço de Gibson e dei um sorriso largo e disse, tinha que ser assim. Minutos mais tarde, o pai diagnosticou o problema. Você precisa de um tubo com mais ou menos 10 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura, explicou. Como este aqui?
Perguntou o filho, sacando um tubo com exatamente aquelas medidas de dentro da caixa de ferramentas. É isso aí, disse o pai. Onde achou isso? Não sei de onde veio, respondeu o filho. Apareceu na minha bancada de trabalho há 1 mês e pouco, e guardei na caixa de ferramentas para o caso de um dia vir a precisar. Não podia ser de outro jeito. Minutos depois, eu e Gibson estávamos de volta à estrada. Que experiência, comentei com Gibson. Tudo tinha funcionado. Naquele momento, o alerta de óleo acendeu. Tínhamos passado tanto tempo parados que o óleo vazara e estava em nível perigosamente baixo. Sem ver sinal de outra casa em lugar algum, comecei a ficar preocupado, mas dei um basta nisso dizendo bem alto: deu certo uma vez, vai dar certo de novo. Enquanto dirigia, revi aquela imagem em que eu e Gibson chegávamos em casa em segurança, ainda naquela noite. Entrei em Greenville. Parei no único posto de gasolina da cidade. O dono estava fechando a porta, pronto para ir para casa. Posso ajudar? Perguntou. Preciso de óleo, disse. Ele tornou a ligar as luzes do posto e falou: então eu tenho o que você precisa. Enfiei minhas mãos nos bolsos da calça e tirei todo o dinheiro que tinha. Da forma como a caminhonete estava vazando óleo, eu sabia que precisaria de umas 4 latas de 1 litro para chegar em casa, e tudo o que eu tinha eram $4,50. Peguei 2 latas, que era o que eu podia pagar, e as coloquei no balcão. Você viu aquela outra marca? Perguntou-me o dono do posto. Não, respondi. Ele se dirigiu às prateleiras e eu o segui. Aquela ali é uma boa marca, até melhor, eu acho, do que a que você escolheu, mas não vou mais vendê-la, por isso está em liquidação por metade do preço. Tentando não demonstrar meu entusiasmo, peguei 4 latas e as carreguei até o balcão. Às 11h17 daquela mesma noite, eu e Gibson chegamos em casa. Só podia ser assim. Uma das perguntas que costumam me fazer é: mas será que não é necessário reclamar para conseguir aquilo que se deseja? É mais fácil conseguir o que você deseja expressando a sua vontade, em vez de reclamar da maneira como as coisas são. 2 ou 3 dias atrás, meu celular tocou e o identificador de chamadas indicou número confidencial. Eu estava ocupado e não respondi. A pessoa também não deixou recado. De 1 em 1 hora, voltei a receber ligações do tal número confidencial, sem recados. Finalmente atendi e ouvi uma mensagem gravada da companhia de telefonia celular. Esta é uma mensagem importante para Mary Johnson. Se você for Mary, aperte o 1. Se não for, aperte o 3. Apertei o 3, imaginando que a companhia perceberia que a ligação tinha sido feita para o assinante errado e que aqueles telefonemas teriam fim. Mas não foi o que aconteceu. De hora em hora o telefone tocava e eu recebia a mesma simpática mensagem computadorizada. Apertava o 3 seguidas vezes, mas as chamadas continuavam. As pessoas erram, eu sei que erro, e as empresas não são nada além de um grande grupo de pessoas fazendo o melhor que conseguem. Assim, depois de alguns dias de telefonemas de hora em hora, disquei para a empresa de telefonia celular, expliquei a situação e eles me garantiram que as ligações seriam interrompidas. Elas continuaram. Antes de completar os 21 dias sem reclamações, eu provavelmente teria ligado para a empresa novamente e pedido para falar com um supervisor e descontado tudo em cima daquela pobre alma. Mais do que isso, teria contado para todo mundo aquele aborrecimento terrível e resmungado que eu não merecia ser tão incomodado. Em vez de agir assim, liguei de novo e falei com a pessoa no atendimento. Sei que erros acontecem e que não é culpa sua. Gostaria muito de não tornar a receber essas chamadas de sua empresa e quero colaborar com você para resolvermos esse desafio juntos. Em 10 minutos, ela encontrou o problema. Alguém tinha registrado meu número como sendo de outra pessoa e as chamadas cessaram. Consegui o resultado que desejava sem precisar aumentar minha pressão sanguínea nem ficar zangado. Também não envolvi meus amigos, colaboradores e familiares no problema, fazendo queixas e lamúrias. Procurei alguém que poderia me ajudar, expliquei o que queria e mantive o foco. Você tem o direito de conseguir o que deseja. Para isso, não fale nem se concentre no problema. Olhe além do problema, visualize a solução. Fale apenas sobre o que deseja e com quem possa ajudá-lo a conseguir o que quer. Assim, você diminuirá o tempo de espera para obter o que quer e, de quebra, será uma pessoa mais feliz. Mas todas as conquistas importantes começaram com um grupo de pessoas reclamando. Pense em Thomas Jefferson e Martin Luther King, dizia um e-mail que recebi outro dia. Percebi que, de certa forma, concordava com a autora da mensagem. O primeiro passo na direção do progresso é a insatisfação. Mas, se permanecermos insatisfeitos, nunca avançaremos em direção a um cenário mais promissor.
E aqueles que reclamam habitualmente estabelecem como destino o mesmo porto infeliz de onde partiram. Nossa concentração deve residir naquilo que desejamos e não naquilo que não queremos. Reclamar é se concentrar no que não queremos. Será que os grandes líderes dos Estados Unidos não passavam de resmungões? Eu diria que não. Eles permitiram que a insatisfação os guiasse a grandes visões, e a paixão por essas visões inspirou seus seguidores. O foco incansável num futuro brilhante acelerou o coração coletivo da nação. Sua forma de moldar nossa consciência enquanto país, ou melhor, a maneira como transformaram nosso futuro, foi resumida magistralmente por Robert Kennedy. Existem aqueles que veem as coisas do jeito que são e se perguntam por quê. Sonho com coisas que nunca aconteceram e me pergunto por que não. Em 28 de agosto de 1963, o reverendo Martin Luther King Jr. não subiu os degraus do Lincoln Memorial para dizer: "Não é horrível a forma como somos tratados"? Não, ele disse palavras que ressoaram por toda a nação e que ainda emocionam quem as ouve, quase meio século depois. Ele declarou: "Eu tenho um sonho." Martin Luther King criou em nossa mente um retrato vibrante de um mundo sem racismo. Ele estivera no alto da montanha, e suas palavras poderosas e inspiradoras nos conduziram até lá também. Na Declaração de Independência, Thomas Jefferson relatou claramente as dificuldades que os colonos vinham enfrentando sob o governo do Império Britânico. Entretanto, o documento assinado em 4 de julho de 1776 não era uma coleção de resmungos. Se fosse, talvez jamais tivesse capturado a imaginação do mundo inteiro ou conquistado o apoio de outros países e unificado as colônias. O primeiro parágrafo da Declaração de Independência dos Estados Unidos estabelece: "Quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro e assumir, entre os poderes da terra, posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da natureza e as do Deus da natureza." Por um momento, imagine que você é habitante de uma das 13 colônias tentando absorver esta mensagem. Posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da natureza e as do Deus da natureza. Na época em que Jefferson escreveu essas palavras, a Inglaterra era a maior superpotência do mundo. Ainda assim, ele estabelece sem hipérboles que essas colônias recentes e diversas eram iguais àquele gigante político. Deve ter dado para ouvir a exclamação coletiva de surpresa dos colonos e a subsequente onda de orgulho e entusiasmo. Como poderiam ousar aspirar a um ideal tão elevado quanto se equiparar à Inglaterra? Por que lhe dão direito às leis da natureza e às do Deus da natureza? Isso não era reclamar. Era uma visão envolvente de um futuro melhor. O foco estava além do problema. Rosa Parks não se sentou no fundo do ônibus nem ficou reclamando que era uma injustiça ter que ficar ali. A senhora Parks se sentou onde era seu direito, junto com todo mundo, independentemente da cor da pele. Ela não apenas enxergou além do problema, como viveu a solução. Em toda a minha vida tenho ouvido falar em conversas de paz relativas ao Oriente Médio, mas elas me parecem mais conversas de guerra ou do tipo: se você parar de fazer isso, eu paro de fazer aquilo. O tema central dessas conversas são sempre as diferenças, por isso o progresso alcançado tem sido mínimo. O que aconteceria se nessas conversas de paz os líderes se reunissem para falar de como será o mundo quando não houver mais desarmonia entre eles? O que aconteceria se eles se unissem para construir um sonho coletivo de convivência pacífica e compreensão mútua? Quando essas verdadeiras conversas de paz acontecerem, as regras serão simples. Em vez de se falar sobre o que está acontecendo no presente ou sobre o que ocorreu no passado, o foco deverá permanecer exclusivamente no que acontecerá quando não houver mais desavenças entre as partes. Como a paz irá parecer, soar, cheirar? Como será no dia em que a guerra e os conflitos forem uma lembrança tão distante que será preciso até consultar os livros de história, porque ninguém mais se lembrará desse tempo? O foco das conversas será o objetivo final, a paz. Só isso. Nesses encontros, uma palavra não poderá ser proferida. Como? A pergunta "como faremos chegar a esse resultado?" será banida no início da sessão. Se as duas partes envolvidas tentarem adivinhar o caminho para uma existência harmoniosa,
Discutindo questões de fronteiras geográficas, indenizações, desarmamento, limitação de armas, diferenças culturais e religiosas e perspectivas opostas de todos os tipos, colocarão o foco mais uma vez em questões atuais e continuarão discutindo esses problemas. Abraham Lincoln disse uma vez: a melhor maneira de destruir o inimigo é tornando-se seu amigo. O primeiro passo para tal transição começa em nossa cabeça. E nossas palavras revelam ao mundo o que pensamos. Enquanto você atravessa essa fase da sua transformação, pode usar termos como tinha que ser assim, eu sabia, que sorte a minha, e isso sempre acontece comigo, mas apenas quando perceber que alguma coisa boa aconteceu, como uma forma de agradecimento. Tenho um amigo que sempre repete: sou o cara mais sortudo do mundo, nada dá errado para mim. Ele tem uma mulher incrível, uma linda família, é dono de um negócio bem-sucedido, tornou-se multimilionário aos 30 anos e goza de uma excelente saúde. Você poderia até dizer que ele é sortudo e ele concordaria, mas eu diria que é a sua crença em ser um cara de sorte que o torna tão afortunado. Então, por que não tentar o que funcionou para ele? Quando alguma coisa der certo para você, mesmo que seja insignificante, diga como era de se esperar. Nossas palavras são poderosas, e quando mudamos o que dizemos, começamos a mudar nossa vida. Há cerca de 1 ano, eu estava dirigindo na estrada interestadual pela pista da esquerda, andando um pouco acima do limite de velocidade, mas tive que reduzir, porque uma minivan na minha frente estava a uns 15 quilômetros abaixo do limite. Minha mente começou a fazer queixas. Se é para andar abaixo do limite de velocidade, por que ele não fica na pista da direita e deixa os outros passarem? Dias depois, voltei a me encontrar na mesma situação, atrás de outro motorista cauteloso que andava na pista da esquerda a uma velocidade bem inferior ao limite permitido. Percebi que o motorista guiava uma minivan e, desta vez, desabafei em voz alta que achava aquilo uma falta de consideração. Dias depois, quando eu estava no carro com Gale e Lia, fui novamente forçado a reduzir a velocidade na pista da esquerda por causa de um motorista que andava bem abaixo do limite. Você adivinhou, era uma minivan. Dividi a minha irritação com a família. Nas semanas seguintes, a situação se repetiu várias vezes, e sempre com uma minivan. Comecei a perceber que as minivans enfeitadas com certos plásticos e adesivos eram justamente as piores. Virou uma implicância pessoal, e eu costumava falar sobre isso com todo mundo. Fingia achar engraçado, fazia comentários espirituosos, mas o incidente estava se repetindo com uma frequência cada vez maior, e eu chegara à conclusão de que motoristas de minivans são grosseiros e impedem o fluxo do trânsito. Como acreditava nisso, a sentença se cumpria quase todas as vezes que eu dirigia. Procurei refazer essa observação e pensei nos carros de segurança das corridas da NASCAR, maior associação automobilística americana. Sempre que acontece um acidente ou há algum risco durante uma corrida, um carro de segurança entra na pista para diminuir a velocidade de todos os outros. Os corredores precisam permanecer atrás desse veículo até que o perigo passe e a pista fique segura. E se as minivans forem o carro de segurança da estrada interestadual? Imaginei. Talvez elas estejam ali para que eu diminua a velocidade e evite uma multa, ou pior ainda, um acidente. Desde então, toda vez que me deparei com uma minivan lenta, passei a agradecer a sua presença e a me referir a ela como veículo de segurança. O mais interessante é que, à medida que comecei a apreciar o fato de que as minivans me forçavam a diminuir a velocidade, deixei de ficar atrás delas. Hoje em dia, é extremamente raro que eu encontre uma minivan no meu caminho, porém, quando acontece, sempre agradeço a sua presença. Ao mudar minha maneira de pensar, as minivans se tornaram um presente, não um obstáculo. Se você começar a chamar as pessoas e os acontecimentos de sua vida com nomes que estimulam a energia positiva, descobrirá que eles deixam de incomodá-lo e podem se tornar um belo incentivo. Mude as palavras que você emprega e observe sua vida mudar. Por exemplo, em vez de problema, experimente oportunidade. Em vez de tem que, experimente vamos. Em vez de dificuldade, experimente desafio. Em vez de inimigo, experimente amigo. Em vez de chato e exigente, experimente professor. Em vez de dor, experimente sinal. Em vez de eu exijo, experimente eu gostaria. Em vez de reclamação, experimente pedido.
E em vez de você fez isso, experimente eu criei isso. Experimente. No início pode parecer meio esquisito, mas observe como a sua atitude muda em relação às pessoas e situações. E à medida que você mudar sua linguagem, verá que as situações também se alterarão. Você pode criar a vida que deseja. Cresci acreditando que ao morrer, se formos bem-aventurados, iremos para o céu. Um dia, ao ler a Bíblia, fiquei impressionado com o comentário de Jesus de que o reino de Deus está próximo. Comecei a pensar, talvez eu já tenha morrido e isso aqui seja o paraíso. Enquanto refletia sobre o assunto, lembrei das palavras de John Milton. A mente é o seu próprio lugar e dentro dela pode transformar o paraíso em inferno e o inferno em paraíso. Talvez isso aqui seja o céu, ou pelo menos posso me esforçar para que seja. Algumas pessoas costumam responder com sarcasmo quando perguntamos como elas estão. Mais um dia no paraíso. Decidi adotar essa frase como minha genuína resposta à pergunta. É mais um dia no paraíso. Costumo dizer, sem ironia, aos que querem saber como vai minha vida. No início foi um tanto desconfortável, mas agora já se tornou quase automático. Percebi que esse comentário faz as pessoas abrirem um sorriso e me lembra de que posso escolher, a cada momento, entre estar feliz ou triste, entre estar no paraíso ou no inferno. Você pode escolher as palavras que utiliza para criar a vida que deseja. Escolha com sabedoria.